A maioria das vezes, o que acontece é que a gente passa 6 anos numa faculdade, às vezes a gente passa alguns anos para entrar na faculdade, passa 6 anos para sair, 2, 3, 4, 5 anos de residência, mais fellow, mais isso, mais não sei o que, mestrado, doutorado, não sei o que. E na hora da gente vender esse conhecimento, tudo isso que a gente construiu, a gente vende muito barato isso. Tem uma frase que é atribuída a um grande empresário da indústria da saúde que ele falou o seguinte: eu vi uma oportunidade muito grande quando eu vi que eu tinha à minha disposição a mão de obra do médico, extremamente qualificada e extremamente barata. E isso foi fundamental para eu fazer minha empresa crescer. Então assim, é doloroso ouvir isso, é doloroso dizer isso, mas é ainda uma realidade, né? Ainda é uma realidade. Por não saber, por não entender que existe outro caminho, por não ter coragem, por não ter competência, por não ter uma visão de empreendedor, uma visão de dono, a maioria dos médicos acaba trocando o seu maior bem, que é o seu tempo, a sua saúde, por dinheiro, somente por dinheiro, né? E por muito pouco dinheiro. Então, infelizmente, isso acontece com a maioria, né, dos médicos. Já passei por isso e me compadeço com você e solidarizo com você se você está vivendo isso hoje, tá? E a gente está aqui para te ajudar a sair desse ciclo vicioso. Então vamos lá. Já parou para pensar enquanto você ganha por hora e isso em cada vínculo que você tem? Já parou para pensar? Vamos começar então fazendo um cálculo aqui hipotético sobre comparando plano de saúde, plantões e atendimento particular, tá? Vamos começar falando primeiro só sobre consultas, sobre o valor do atendimento da consulta. Então, por exemplo, imagina aí, preste atenção a partir de agora, tá? Imagina que você dá 10 plantões por mês e que cada plantão você recebe R$ 1.200 por plantão de 12 horas, tá? Então, ao final do mês você tem 10 plantões de 12 horas, você trabalha 120 horas e você tem um valor bruto que você faturou ali de R$ 12.000, certo? 12 horas, um plantão 1.200, 10 plantões, R$ 12.000. E aí o que acontece? O que pouca gente faz o cálculo é que tem que colocar um imposto em cima disso. E aí aqui eu vou usar um imposto de 15%, nesse caso hipotético, pensando numa pessoa que é pessoa jurídica, que tem uma empresa, né, que recebe pela empresa. Então, aqui com o regime de lucro presumido, seria 15%, tá? Quando a gente tira desses R$ 12.000 os 15%, fica R$ 10.200. Quando a gente divide R$ 10.200 por 120 horas por mês de trabalho, né? 12 horas de plantão, vezes 10, 120 horas. A gente tem um retorno por hora líquido no plantão de R$ 85, tá? R$ 85. Então anota aí. 10 plantões por mês, né? 12 horas, 120 horas por mês, o retorno por hora de R$ 85. Já no plano de saúde, o cálculo que eu fiz foi o seguinte: imagina que você atende de segunda a sexta, eu fiz uns cálculos bem conservadores aqui, tá? Pode ser que existam situações bem piores. Você atende 16 pacientes por dia, 8 de manhã e 8 à tarde. Vamos supor que você atenda 2 pacientes por hora. Eu estou sendo muito enfim, bonzinho com esse exemplo aqui, porque a gente sabe que tem especialidades e tem colegas que atendem 5, 10 minutos, né, um paciente por consulta de plano. Então, mas vamos supor que sejam 2 pacientes por hora, um paciente a cada 30 minutos, tá? Então daria 8 horas por dia e vamos considerar um valor médio da consulta de R$ 50. Aquela consulta de plano, R$ 50 que você recebe para receber em até 120 dias. Só que você, na maioria das vezes, você oferece um retorno. Então, na verdade, essa consulta que seria R$ 50, você acaba que você precisa fazer 2 consultas, né? Então, na verdade, para cada paciente. Então, seria, vamos colocar no exemplo aqui, R$ 25, né, com retorno, tá? Sendo bem realista. Então, e aí vamos supor que você trabalhe 20 dias por mês. Segunda a sexta, né, 20 dias por mês. Cálculo é o seguinte: 16 pacientes por dia, vezes R$ 25 a consulta, vezes 20 dias. A gente tem um valor total de R$ 8.000 por mês. Quando a gente tira 15% do imposto, fica R$ 6.800. Quando a gente multiplica 8 horas por dia vezes 20 dias, dá 160 horas por mês. Então, o retorno por hora líquido do médico que está no atendimento por plano é de R$ 43 nesse exemplo aqui, tá? Trabalhando 160 horas por mês, R$ 43 por hora, tá? Lá no plano era 85, tá bom? E no consultório particular? Consultório particular,
Vamos aqui usar o exemplo bem próximo da realidade, que é o exemplo da doutora Irlena, que hoje ela cobra uma consulta de R$300, se eu não me engano, mas tenho quase certeza que é isso. R$300 a consulta é o valor médio da consulta particular no Brasil, né? Mas aí vamos supor que ela dê um retorno, então fica R$150 a consulta, né? Assim como eu fiz lá com o plano, que era 50, eu contabilizei aqui 25 só. Vamos supor que ela cobre 300 e dê um retorno, fica 150. Só que ela atende só 4 pacientes por dia, um paciente por hora. Então ela só trabalha 4 horas por dia, vezes 20 dias, segunda a sexta também, tá? Meio período. Então, o cálculo é 4 horas por dia, né? 4 pacientes, 4 consultas, vezes 20 dias, vezes 150, dá R$12.000. Quando a gente tira o imposto de 15%, a gente tem o valor líquido de R$10.200 e só que aqui a diferença é que ela só trabalha 80 horas por mês, né? Por que 80 horas? Ora, 20 dias vezes 4 horas por dia dá 4 vezes 20, 80 horas por mês. Então, o valor da hora trabalhada da doutora Irlena, né, supostamente aqui, né, hipoteticamente usado aqui nesse exemplo, é de R$128 a hora, tá? Em comparação comparada a R$43 a hora do plano e a R$85 a hora do plantão. Percebem a diferença? Percebem a diferença quando a gente faz esse cálculo simples? E eu tentei colocar aqui as mesmas condições de temperatura e pressão. Tentei colocar uma carga horária parecida, mais ou menos parecida, um imposto parecido, né? O que a gente consegue tirar disso aqui? Que muito mais do que só o retorno por hora ser maior, você atender um paciente por hora é qualidade de vida para você também. É saúde mental para você. Porque, querendo ou não, quando a gente está num plantão, quem dá plantão sabe disso, é desgastante demais. É desgastante demais. Eu já cheguei a atender 90 pacientes num plantão de 12 horas. É extremamente desgastante, é emocionalmente desgastante para a gente também, para o médico. O plano de saúde é a mesma coisa. Atender um paciente a cada 15 minutos, a cada 10 minutos é extremamente desgastante. O paciente sai insatisfeito, a gente fica insatisfeito. A gente está ali construindo, né, uma mansão em terreno alugado, como a gente chama, né? Está ali trabalhando para os planos, está ali trabalhando para os hospitais, nos plantões para os outros. E no atendimento particular, mesmo que você não tenha, principalmente no início, né, um retorno tão rápido, você está criando algo que é seu, que ninguém pode tirar de você, que você trabalha com mais qualidade, que você consegue, que o paciente sai satisfeito, que ele sai falando bem de você, que você está criando a sua marca, que você está construindo o seu nome, algo que ninguém tira de você. Você até pode, o consultório pode falir, né, enfim, as coisas podem dar errado, você pode, mas a sua marca, o seu relacionamento com seus pacientes, isso ninguém tira de você. Então, é muito mais do que somente ter um faturamento maior. É muito mais do que só trabalhar menos e ganhar mais. É exercer a medicina como todo mundo deveria exercer, como sempre todo mundo sonhou, né? Poder fazer um atendimento de qualidade, poder realmente chegar mais, fazer um diagnóstico mais assertivo, conseguir conversar mais com o paciente para explicar melhor o tratamento, para tirar dúvidas, para acompanhar esse paciente no pós-consulta, né, para poder ter tempo de organizar os fluxos da sua clínica, treinar a sua secretária, fazer as coisas do seu jeito. Então, vai muito além do que somente ganhar mais. Vai muito além. É realmente, por isso que os nossos alunos têm falado isso para a gente, Sidney, vai muito além do faturamento, vai muito além do que ganhar mais, vai muito além do que somente, enfim, a grana. A grana é importante, todo mundo precisa de grana, todo mundo precisa de dinheiro para ter uma vida confortável, para poder oferecer o melhor para sua família. Mas a gente, como profissional, a gente também quer fazer o nosso melhor. A gente também quer ser reconhecido, a gente também quer ser valorizado. Não tem coisa pior, eu já passei por isso. E eu falo isso com muita convicção, não tem coisa pior para um médico do que estar com as mãos atadas, não poder fazer o melhor. Né? E aí eu cito aqui, por exemplo, os plantões, que a gente não consegue muitas vezes fazer o nosso melhor, a gente fica amarrado ou na burocracia ou na falta de condições. Nos planos de saúde a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer o nosse melhor, e se a gente der muito tempo para o paciente de plano, a gente acaba que não consegue pagar as contas da clínica, não consegue ter um retorno para a gente que a gente merece, e acaba que a gente se frustra. A gente não tem nada pior para o médico do que realmente não ver seu paciente tendo resultado. Eu imagino que todo médico espera o paciente voltar numa consulta de retorno e dizer: doutor,
doutora, muito obrigado, muito obrigado. Eu melhorei graças a Deus e ao Senhor, a senhora. Muito obrigado. É Deus no céu e a senhora, o Senhor na terra. Todo mundo quer ouvir isso.